Doutor, gostaria que o senhor falasse então, né, sobre esse caso que nós tivemos aqui em Prudentópolis, né, na comunidade da Linha Barracas, né? O autor acabou se apresentando aqui na delegacia. Então, na semana passada, o crime ocorreu no dia 14, né, de janeiro. Nós, na semana passada, logo depois que ouvimos as primeiras testemunhas, já representamos pela prisão preventiva desse suspeito. E foi deferido na quinta-feira, se eu não me engano. E desde então a gente estava tentando dar cumprimento a esse mandado. Logo após o crime, na segunda mesmo, no dia 15, um advogado nos procurou e queria ter acesso ao procedimento e disse que representava esse cliente. Pouco tempo depois ele disse que o cliente estava disponível para se apresentar, mas não conseguimos agendar essa apresentação. Então, depois de deferido o mandado, nós tentamos por algumas vezes, fomos até a residência dele, de parentes, para tentar dar cumprimento, mas ele não estava. Como ele mesmo confirmou em seu interrogatório, ele só ia, se alimentava e voltava, estava escondido no mato. E aí, na manhã de hoje, ele se apresentou espontaneamente com seu advogado e foi interrogado e depois conduzido passou por exame de lesão corporal e depois foi conduzido até a cadeia pública de Prudentópolis. Doutor, e como é que foi o trabalho de investigação aqui na delegacia? Inclusive o senhor foi até o local que ocorreu o fato, né? Sim, logo depois que eu ouvi as primeiras testemunhas, eu fui até o local, inclusive com uma das testemunhas, para entender a dinâmica dos fatos, né, e poder até confrontar possível versão apresentada pelo interrogado. Né? Eu sempre digo que, mesmo quando o advogado quer apresentar o suspeito, eu sempre ouço o maior número de testemunhas primeiro para que a gente tenha uma noção do que possa ter acontecido e poder fazer perguntas e confrontar eventual versão apresentada pelo interrogado em seu interrogatório. Então, quando nós ouvimos ali no primeiro dia as testemunhas, eu fui até o local, entendi bem como é que tinha acontecido e depois continuamos ouvindo essas testemunhas. Até o momento foram ouvidos 7 dessas testemunhas indicadas, que todas elas estavam no local. Uma delas, na verdade, que é o pai da vítima, não estava no local, mas contou mais sobre o estado de saúde do seu pai, do seu filho, né? Foi o primeiro até a ser ouvido. Depois as testemunhas foram unânimes em contar mais ou menos a forma que tinha acontecido. Um viu de uma forma, outro viu outro ângulo, mas todas apresentavam a mesma versão de que a discussão iniciou-se por uma provocação do suspeito contra a vítima, que estaria machucada e teria se machucado na colhedeira, e ele teria tirado a atadura, né, que tinha na mão e mostrado que ele realmente estava machucado, porque acho que estavam tirando sarro, dizendo que era mentira, que ele não tinha se cortado. Então ele mostrou e depois o suspeito teria dito: então você pode ficar tranquilo que você vai se encostar, vai se aposentar, que com o governo Lula você está garantido. A vítima teria rebatido, dizendo que não precisava de ajuda do governo, não precisava de ninguém para viver, que inclusive podiam ficar com o benefício dele. Isso, nesse primeiro momento, foi essa discussão, essa conversa. Depois, nesse primeiro momento, não houve agressão por nenhuma das partes. A vítima saiu, chamou um amigo, que foi até lá o local, e daí já chegaram tirando satisfação mesmo do suspeito. Por que tinham tirado sarro dele, né? Por que tinham bulinado com ele. E dessa discussão evoluiu daí para uma agressão. Segundo as testemunhas que foram ouvidas, o próprio autor tentou agredir esse amigo que foi junto com a vítima, e a versão do interrogado é que ele foi agredido enquanto estava sentado com uma garrafada. A garrafada, todos falam que realmente aconteceu, que esse amigo deu essa garrafada na cabeça do autor, do suspeito, que foi até o carro que estava estacionado na frente do bar, buscou uma arma de fogo, um revólver, e, segundo todas as testemunhas, ele teria, após pegar a arma, ele queria se vingar da pessoa que tinha dado a garrafada nele, que não foi inicialmente a vítima, né? E só que essa pessoa já tinha fugido, inclusive por orientação do dono do bar, que falou: fuja daqui que ele está armado. Então, depois disso, depois de sair armado do carro, esse suspeito teria novamente discutido com a vítima,
e primeiro efetuado um disparo, depois a vítima foi para cima dele, possivelmente para tentar conter, né, os disparos, e entraram em luta corporal e o autor continuou atirando. Pelo que as vítimas falam, as vítimas e a vítima, né, que teve outra, que eu já vou chegar na sequência, e as outras testemunhas, foram pelo menos 5 disparos. E aí eles caíram num barranco que tem do lado ali do bar, e o autor teria efetuado o último disparo com a vítima já caída ao chão. Aí ele voltou para o carro dele, tentando fugir, foi abordado pela segunda vítima, o qual diz que você foi homem para atirar, agora espere a polícia ou socorra aí a vítima. E aí ele teria dito: saia da minha frente, não se meta que eu atiro em você também. Aí há uma divergência se ele primeiro foi jogar uma pedra no carro ou se ele primeiro atirou, mas enfim, a vítima fala que ele apontou a arma no peito, né, como diz, nesse sentido, mirando nele, e que efetuou um disparo e que só não acertou porque essa segunda vítima teria se jogado no chão, né? E o suspeito fala que ele só atirou para cima para não impedirem, né, ele de sair do local. Então, essa é o resumo, né, dos fatos, e no interrogatório foram indicadas algumas outras testemunhas que estavam no local lá. Ainda a gente segue para ouvir essas pessoas, né, e finalizar esse inquérito. Agora, como se trata de réu preso de um crime hediondo, temos um prazo de 30 dias para concluir as investigações, mas acredito que antes disso a gente já vai concluir e encaminhar ao Poder Judiciário. E no interrogatório hoje de manhã ele confessou que foi ele que atirou? Ele confessou que ele atirou, fala que não lembra direito dos fatos, como é que aconteceram. Quando ele apresentava uma versão, eu, né, questionava como que tinha acontecido, né? Mas em resumo, ele diz que a parte dos tiros ele não lembra o que aconteceu. Ele alega que a vítima, depois que ele chegou no carro, diz ele que ele foi no carro para fugir, e que nisso foi abordado pela vítima. É uma versão meio contraditória, porque se ele estava armado, né, a vítima é difícil de acreditar que alguém ia investir contra uma pessoa armada, né? E todas as outras testemunhas dizem que primeiro ele desceu do carro, foi atrás, né, queria achar esse outro rapaz que tinha agredido ele, e que depois realmente foi novamente abordado pela vítima que está, né, ainda internada, e que daí ali começou a outra discussão, que daí se entrar em vias de fato ali, e onde ocorreram os outros disparos. Doutor, e a arma que ele usou foi apresentada na delegacia? Foi entregue ou não? Ele não apresentou na delegacia, mas o advogado dele disse que os familiares iam entrar em contato indicando, o advogado entraria em contato conosco indicando o local onde estaria escondida essa arma. Depois disso, parece-me que algum familiar entrou em contato com a polícia militar, que acho que já estava próximo do local, já estava, acho que, tentando dar cumprimento ao mandado de prisão, e essa arma, esse familiar apresentou essa arma para a polícia militar, que apresentou na delegacia. Nós tínhamos combinado que nós, né, uma equipe da Polícia Civil, ia até o local, mas houve essa mudança ali, essa ligação para a polícia militar, e foi dado a PM quem apresentou a arma aqui. Eu perguntei se era a arma utilizada no crime, ele disse que sim, a gente ainda não tem essa certeza, né? É um revólver calibre 32. As testemunhas, nenhuma diz que viu a arma, mas que pelo som, pelo baque, como dizem, acreditavam ser um revólver calibre 22. Então a gente não tem essa informação também se a arma que ele apresentou realmente é a arma utilizada no crime. Segundo ele, é a arma. Doutor, para a população que está nos assistindo, gostaria que o senhor explicasse para a população o que significa essa prisão preventiva, como que funciona isso? Então, no ordenamento brasileiro a gente tem 2 tipos de pedido de prisão que podem ser decretados pelo juiz. A prisão temporária é uma prisão necessária para a apuração dos fatos. Então ela tem um prazo de 5 dias em crimes comuns ou 30 dias em crimes hediondos. Então ela tem um prazo de validade, como o nome mesmo diz, ela é uma prisão temporária. Já a prisão preventiva, que é para garantia da ordem pública, para conclusão, para efetivação da justiça, essa não tem prazo de validade. Então, a princípio, até que se consiga revogar essa prisão através de um habeas corpus ou através de alguma medida da defesa, ele permanece preso até o julgamento. Então, não se tem um prazo de validade. Então,
né? É por prazo indeterminado. Doutor, muito obrigado pelas informações. Para encerrar, o senhor teria mais algum recado para passar em relação a esse caso aqui para a nossa cidade, para a população? Eu só agradeço mais uma vez a tua presença aqui e mais uma vez peço, né, que não só esse é mais um caso de um homicídio até então tentado, né? O estado de saúde da vítima é bem grave, mas ainda é considerado como uma tentativa de homicídio. Mas a gente sempre tem dificuldade nesses casos de homicídio de que pessoas, testemunhas, né, que viram os fatos nos procurem, né? A gente tem que sempre procurar e muitas vezes as pessoas não querem se envolver, mas a gente pede sempre que isso é importantíssimo para a revelação da verdade e para que a gente chegue e consiga, como mais uma vez nesse caso, prender, né, o suspeito desse crime.